Então, bora lá pegar essas questões, esse texto 1, para responder as questões de 1 a 4. Primeira questão, ela já vai pedir para... sair de alguma coisa aqui. Ela já vai pedir para a gente o seguinte, quando o leitor analisa o campo estético, então a gente já vai ficar atento, a gente vai olhar o quê? Para a estrutura desse texto, em como esse texto foi construído. É observável o quê? Pode ser que a UEMA vá colocar a questão, porque essa narrativa é uma narrativa experimental, é uma narrativa que passou pelo crivo da ditadura, justamente, vocês já devem saber, a pedido do seu próprio marido, a Lígia Fagundes Telles, o seu marido era crítico de cinema, talvez por isso a obra dela tenha alguns recursos que você encontra no cinema, como cortes abruptos assim de cenas, por ela ser esposa, né, de um grande crítico. A Lígia Fagundes Telles, então, por conselho do seu marido, colocou aquele trecho da tortura e esse trecho não foi lido quando essa obra foi passar ali pela censura. Então, a obra não foi censurada por algum motivo, e o motivo é que quem leu não aguentou, a própria Lígia fala. Ela escamoteou, é o termo que ela usa na entrevista para a Roda Viva, ela escamoteou o seu texto. Então, ela faz uma mistura, esconde nas entrelinhas os significados, as metáforas que ela quer trazer, por isso que pede uma leitura mais analítica para a gente. Então, pode ser que essa obra, pelo trabalho estético que a Lígia colocou, a probabilidade da UEMA colocar uma questão nesse nível aqui, ou pelo menos similar, é grande. É uma forma de aproveitar, né, o trabalho com a obra. Nasci num tempo de tamanha violência. Ó, isso aqui é uma intertextualidade, ó, com Fernando Pessoa. Isso aqui, ó, Fernando Pessoa. Depois você dê uma pesquisada aí. 2022, eu acho, não me lembro aqui o ano, a UEMA colocou um poema, um trecho, na verdade, um trecho do livro Macunaíma e queria que o aluno soubesse qual era o trecho do livro que aludia a um texto de Luís de Camões. Camões, maior poeta aí da literatura de língua portuguesa. Isso aqui alude também ao poeta português Fernando Pessoa. Você vai botar assim, ó, depois que você for pesquisar a referência, você vai botar Fernando Pessoa, nasci num tempo de tamanha, e daí vai aparecer o restante do texto dele. Sabendo que a intertextualidade é um dos maiores recursos da Lígia Fagundes Telles. Nasci num tempo de Fernando Pessoa, foi ótimo, né? Nasci num tempo de tamanha violência. Mais uma intertextualidade aqui. Orfeu chegou a comover as feras com sua lira e eu não consegui comover nem o astronauta. É um texto que a gente vê que já está em primeira pessoa, então não é aquele narrador lá que fica observando as meninas. Aqui eu já deixo para vocês, é a Lorena, tá? Orfeu chegou a comover as feras com sua lira e eu não consegui comover nenhum astronauta, que é o gato da Lorena que surgiu. Talvez esteja fazendo aqui uma referência ao grande avanço tecnológico que acontece ali da década de 60 para a década de 70, por isso o nome dele talvez seja astronauta. Mas bora parar bem aqui. A gente está fazendo a resolução de questão, mas a gente vai fazer análise também. O que ela quer dizer com isso aqui? Primeiro, ela alude a Fernando Pessoa, porque a Lorena... Na verdade, a Lorena é uma personagem que serve para mostrar toda a erudição da Lígia Fagundes Telles, porque quem cria a Lorena é a autora. Orfeu. Quem que é Orfeu lá na mitologia? Sim, verdade, você entra Fernando, sai Pessoa. Essa questão, eu passei a semana ouvindo isso dos meus alunos. O que é aquilo? Entrei Fernando, sai Pessoa, que diabo é aquilo? Você entra Fernando, sai Pessoa. Qual é a relação aqui? Vocês conhecem o mito de Orfeu? Orfeu, filho da musa Calíope e do deus Apolo, segundo aí as versões dos mitos, ele ia casar com... me esqueci o nome, é um nome Euríprede, o nome da sua amada era um nome meio difícil aí. Mas ele estava dedicado a uma mulher para casamento, essa mulher foi picada por uma cobra e foi levada para o Hades, para o submundo. Orfeu representa a música, ele recebe uma lira do seu pai. Ele encantava a natureza com a sua lira. Então, ele encantava os animais selvagens, os rios e a todos ao seu redor. Quando a mulher dele vai para o Hades, o que acontece? Exatamente esse mesmo. Ele vai atrás dessa mulher, com a música dele, ele comove as feras do Hades, ele comove os deuses permitem que ele leve de volta a sua amada Eurípede, se eu não me engano, eu devo estar confundindo. Então, eles permitem que Orfeu leve de volta a sua mulher, porém, ele não poderia olhar para ela, tá vindo atrás, ele não poderia olhar para trás, até que ele saísse do trajeto, só poderia quando saíssem de lá do Hades. E ele, tomado pela ansiedade, pela desconfiança, olha para trás e perde a sua amada para sempre. Então, Orfeu, que representa esse sujeito que consegue
consegue até a compaixão dos deuses, consegue acalmar as feras. Então, aqui a Lorena está se colocando no patamar de um filho de um deus, né? Não sei se por ele ser filho de Apolo, não sei se ele poderia ser considerado um semideus ou Orfeu. Então, ela traz essa intertextualidade aqui mitológica. Então, ela traz o mito aqui. Mito, em outro momento ela traz fábula, aqui também ela traz um outro poeta. Então, Orfeu chegou a comover as feras com sua lira e ela está se comparando, né? E eu não consegui comover nenhum astronauta. Enfim, um gato é um gato, mas como gostaria de mandar minha palavra de equilíbrio, de amor ao mundo, mas sem entrar nele, é lógico. Aqui ela alude à própria ideia da concha dela. A ideia da concha. Ficar de fora, mantenha a distância, diz aquele homem. Você tá vendo aqui o que acontece, gente? Ela fala que nasceu no tempo de tamanha violência, ela mostra que ela tem consciência do período histórico qual ela está vivendo, mas mesmo assim, ela não decide nem ficar em cima do muro. Em algum momento eu falei, gente, a Lorena, ela fica em cima do muro ali, mas nem isso. Até porque ela mostra aqui que ela tem consciência, mas ela prefere ficar aqui, né? Ela tamanha violência, ela cita o Orfeu, depois ela pensa no gato, um gato é um gato, mas como gostaria de mandar minha palavra de equilíbrio, de amor ao mundo, mas sem entrar nele, é lógico. Ficar de fora, mantenha distância, diz aquele ônibus. Então, ela sai do pensamento dela e da reflexão e agora vai pro ambiente externo, né? Ela pensa nas coisas externas. Mantenha distância, diz aquele ônibus, bufando tanto pelo traseiro que não fico atrás nem um minuto. Detesto guiar, entrar nas engrenagens. Nas besouragens, diz a Aninha, enredos. Bom é ficar olhando a sala iluminada de um apartamento lá adiante, as pessoas tão inofensivas na rotina. Então, essa aqui é um sujeito alheio, ela está alheia ao movimento do mundo. Comem e não vejo o que comem, falam e não ouço o que dizem. Tem um outro trecho lá da Lorena conversando com uma das freiras, quando a freira começa a falar sobre a Ana Clara, ela simplesmente fala que quando ela intui que as conversas não são do seu interesse, ela pega uma caixinha ali de apetrechos com coisas de unha e fica serrando as unhas e pintando as unhas. Então ela já tem isso à disposição, ainda diz. Um belo dia, enquanto Lia falava de Che Guevara, de Simone de Beauvoir, eu consegui lixar até as minhas unhas dos pés. Então, ela conseguiu fazer as mãos e os pés, enquanto a Lia falava dos revolucionários, mostrando que ela realmente não se importa. As pessoas são inofensivas na rotina, comem e não vejo o que comem, falam e não ouço o que dizem, harmonia total, sem barulho e sem braveza. Um pouco que alguém se aproxime já sente odores, vozes, e ela vai jogando algumas frases, né? Nominais, isso aqui é uma frase nominal, vozes é um substantivo, não tem verbo aqui. Enredos também é uma frase nominal, parece que vão sendo jogadas de maneira desconexa. Um pouco mais e já nem é espectador, vira testemunha. Se abre o bico para dizer boa noite, passa de testemunha para participante. Então, ela não pode nem dar boa noite, porque ela vai acabar sendo participante desse mundo no qual ela não quer se inserir. Vê que isso aqui está repleto de filosofia, isso aqui. E não adianta fazer aquela cara de nuvem se diluindo ao lago, porque nessa altura já puxaram a nuvem para dentro e a janela guilhotina fechou rápida. Janela guilhotina, talvez referenciando esse mundo de guerra aí, o qual ela estava vivendo, guerra da ditadura. Eram laços frouxos, viraram tentáculos. Ah, que alegria quando fico aqui sozinha, sozinha. Gente, parece que ela realmente vive no mundo da lua, nesse mundo dourado dela, iluminado. A pessoa realmente tem tempo, porque ela está refletindo aqui sobre um monte de coisa e vai sobrepondo uma coisa a outra. Ela pega um pensamento e vai costurando esse pensamento, olhou um negócio ali, lembrou de uma outra coisa e joga no meio. Que alegria, né? Quando fica aqui sozinha, sozinha. Como chupar escondido um cacho de uvas. Fica assim, gente, chupar escondido um cacho de uvas, isso é prazeroso para ela. Ela abre aspas aqui, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo. Essa máquina do mundo, na verdade, é o próprio mundo. Ah, preciso decorar isso, CDA. Querida, aqui tem outra intertextualidade. Isso aqui é Drummond, tá? Carlos Drummond. Aqui, gente, é o poema dele, A Máquina do Mundo. E nesse poema mostra um eu lírico desencantado com a vida e mostrando esse eu lírico justamente no sentido de que ele não consegue se encaixar nesse mundo, ele repele esse mundo. Então aqui ela pega o poema do Drummond para aludir à sua própria condição. Tá? Que ela já pegou Orfeu, Fernando Pessoa e Drummond. Aqui é uma intertextualidade explícita, tá? Porque ela abre o texto, ela abre com aspas.
Então, bora lá. Observando esse campo estético, o que a gente tem? Algumas frases muito longas, algumas frases mais curtas, memórias que vão se sobrepondo. Aqui, ela cita a amiga dela no meio dos seus pensamentos. E um fato sobre a Lorena, que ela vê o mundo alegoricamente. Então, para ela refletir sobre quem ela precisa puxar um Fernando Pessoa. Para ela refletir sobre o fato de que ela não é encantadora com o gato, ela precisa puxar um Orfeu, como se ela precisasse. Pelo menos é o que eu acho. A Lorena não se acha bonita. Vocês já perceberam isso? Que ela carrega esse discurso que foi embutido ali na sociedade considerada patriarcal, da mãe da tia Lúcia, vive cheia de cirurgias estéticas, e a mãe é uma mulher, para quem alguns alunos me disseram que conseguiram usar a mãe da Lorena na redação do Enem, Perspectivas para o Envelhecimento, a mãe da Lorena é uma mulher também que não aceita o seu envelhecimento, então ela está sempre fazendo cirurgias, mas a voz entrega que ela já é uma mulher de mais idade, e a Lorena carrega esse estigma também. Parece que ela tenta compensar isso com a inteligência. Então tá aí, quando eu analiso esse campo estético, é observável que a narradora recorre à clareza semântica para construir uma argumentação irracional. Tomem cuidado com essas palavras, porque você está meio que querendo dizer aqui que essa personagem não está racionalizando nada. Na verdade, ela está racionalizando. Ela racionaliza sobre o mundo. Ela passa o texto inteiro dizendo, não quero me envolver com o mundo, não quero me envolver. Mas as pessoas não se encantam comigo. A sintaxe é organizada por uma estrutura que mimetiza o psicológico. E o que isso quer dizer? Gente, eu sei que às vezes eu boto umas coisas que tem aluno que fala, eu não entendi nada. Mas a gente tem que estar preparado com um repertório vocabular também, tá? Sintaxe é a estrutura do texto. Então, eu vou olhar para a estrutura. Quando se fala de campo estético, eu preciso olhar para a estrutura do texto. A sintaxe é organizada por uma estrutura que mimetiza, mimese, imita, simula o psicológico. Isso aí vai acontecer principalmente com a Ana Clara. Por isso que o texto dela é mais complexo, é mais sinuoso, cheio de curvas, é mais recortado, fragmentado, ela não termina alguns pensamentos. Ela joga um pensamento e corta aquele pensamento justamente porque ela está drogada, a mente dela não é tão clara. E é como se a Lígia ali, nos fragmentos da Ana Clara, quisesse que você, leitor, sentisse um pouco da agonia que ela sente também, com essas memórias ali bagunçadas. Letra B, então, é a nossa resposta. Então, você percebe que a Lorena aqui, nesse trecho, tudo que ela está lembrando, ela vai jogando. É o que a gente conhece por monólogo interior. Ela está conversando aqui sozinha. O excesso de monólogo interior gera o fluxo de consciência. Vê, ó, ela vai lembrando de uma coisa e essa coisa vai levando ela a outro pensamento. Então, o texto simula o pensamento dela. A letra C diz que o texto privilegia a tipologia expositiva para evitar ambiguidade. Não tem tipologia expositiva, é que ela está narrando, ela está descrevendo, e não é para evitar ambiguidade. O estilo do trecho dialoga com a composição dos romances do realismo, muito pelo contrário. Os romances do realismo eram textos com início, meio e fim, para trazer mais o compromisso com a realidade. Acabei de perceber a antítese de apelido, exatamente, Ana Clara, Ana Turva, porque o claro é o contrário de turvo. Turvo é uma coisa opaca, no qual não se entra a luz, a névoa que fica ali. E elas brincam com isso, né? A Lorena, que gosta de brincar o nome, provavelmente foi a Lorena que deve ter dado esse apelido. A construção das orações nos períodos obedece à norma culta tradicional, negativo. Até porque eu vi por aqui um trecho. Aqui, ó, ela botou, depois de vírgula, ela botou um M maiúsculo. Isso aqui não segue a gramática normativa, não. Se fosse para seguir a gramática normativa, estaria todo estruturado. Tendo em vista o contexto da prosa modernista, essa questão é basicamente a outra. Tendo em vista o contexto da prosa modernista e dos recursos empregados por Lígia, é correto afirmar que a adoção de uma organização dos recursos no livro, tá? Uma organização que privilegia o enredo sobre a introspecção. Então, o enredo é mais importante, né? O que está acontecendo, ou seja, a história, é mais importante do que mostrar a subjetividade das personagens. Na verdade, não.
A gente vê o que a Lígia Fagundes Telles faz. Ela insere essas meninas naquele panorama da ditadura militar, mas ela vai mostrar o que as mulheres, ou parte da juventude feminina, pensava. A gente entra na mente dessas personagens. É um realismo psicológico. B. A valorização da progressão narrativa regular. Não, gente, a narrativa é fragmentada. É cheia de flashback, cheia de digressões, ó, os recursos aí que ela vai usar. Flashback, digressão. Digressão é afastamento narrativo, monólogos. Tudo isso aí, ó, serve para mostrar uma narrativa que não é regular. Ela não tem início, meio e fim toda certinho. Ela fica mais clara lá no último capítulo, que é o capítulo onde a gente tem a Lorena e a Lia, destinando a Ana Clara no seu local de morte, né, falso. Ali a narrativa se torna um pouco mais clara, e nos momentos também de narração da Lia, porque Lia é uma personagem mais sólida, porém, não há essa ideia de narrativa regular, não. C. A elaboração de um ritmo que segue a ordem subjetiva das personagens. Nossa resposta aqui. O ritmo da narrativa, ele imita como as personagens funcionam psicologicamente. Um detalhe é que você percebe que a Lorena, ela vai floreando, os textos dela parecem uma espiral assim. Uma coisa vai levando a outra, um arabesco. Vocês já viram os arabescos? Aquelas decorações todas floridas, ela floreia as falas dela. Algumas orações são muito longas na Lorena. As da Ana Clara são mais cortadas, são mais curtas, são mais bruscas. Letra D, a predominância do discurso direto para caracterizar a narrativa linear. Eu acabei de dizer que é uma narrativa não linear. E não há predominância do discurso direto, gente. A gente tem muito discurso indireto, muito pensamento das personagens. Há um rompimento com as formalidades propostas pelo modernismo literário, né, pelo movimento literário no qual a autora se inseriu. A gente sabe que a Lígia é uma autora do modernismo. A obra é uma obra que já está encaixada no pós-modernismo, que é só um período literário, contemporaneidade. Porém, quais são as formalidades propostas pelo modernismo, gente? É tudo que a Lígia se utiliza, ela se utiliza de todos os recursos. Linguagem coloquial em muitos momentos, e nisso ela mistura linguagem culta. Esses recursos aqui que eu desenhei aqui para vocês, tudo isso aqui é presente que as lutas modernistas trouxeram para afastar a nossa literatura de uma literatura europeizada. Então, ela não rompe com as formalidades. O modernismo propõe liberdade formal. O autor é livre para se encaixar nos padrões que ele quer se encaixar. Então, por isso, ela não rompe. Ela é uma autora que usa todos os recursos do modernismo. Apesar da obra dela, Lígia surge na terceira fase. Alguns críticos consideram que a terceira fase já é pós-modernismo, não há um consenso, tá, entre esses críticos. Alguns acham que, de fato, existe a terceira fase, mas a obra dela, ainda que esteja inserida num pós-modernismo, porque é 1973, é uma obra que traz esses recursos. Ela não rompe. No trecho, Orfeu chegou a comover as feras com sua lira e eu não consegui comover nem o astronauta. Então, o astronauta é o gato dela. Você não isso aqui não é crucial para você entender esse trecho, mas é só para você lembrar, o gato foge. E o Orfeu é a relação com o mito. Então, ela está querendo se colocar aqui num quadro comparativo de uma figura mitológica. E aí a gente tem qual é o valor dessa conjunção aí, gente? Orfeu chegou a comover as feras com sua lira, mas eu não consegui. É adversativo, tá? Nem sempre a conjunção é aditivo. Ela tem um valor aqui adversativo, porque ela pega um ponto para contrapor. Ela pegou o Orfeu para contrapor a situação dela. Releia o trecho abaixo.